O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Naquele dia, ao cair da tarde, Jesus disse a seus discípulos: "Vamos para outra margem." Eles despediram a multidão e levaram Jesus consigo, assim como estava na barca. Havia ainda outras barcas com ele. Começou a soprar uma ventania muito forte e as ondas se lançavam dentro da barca, de modo que a barca já começava a se encher. Jesus estava na parte de trás, dormindo sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram: "Mestre, estamos perecendo e tu não te importas?" Ele se levantou e ordenou ao vento e ao mar: "Silêncio, cala-te." O vento cessou e houve uma grande calmaria. Então Jesus perguntou aos discípulos: "Por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé?" Eles sentiram um grande medo e diziam uns aos outros: "Quem é este a quem até o vento e o mar obedecem?" Palavra da salvação. Pode sentar-se, meu caro irmão, minha cara irmã. Por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Esta mesma pergunta que Jesus dirige, meus irmãos e irmãs, aos seus discípulos na barca agitada pelo mar, ecoa também a nós, filhos e filhas de Deus, discípulos e seguidores de Jesus. Por que temos medo? O que nos assusta? Por que diante das situações, das contradições, dos reveses que acontecem na vida, nós ainda temos medo? A presença de Jesus naquela barca, se os discípulos realmente conhecessem e soubessem quem era o Senhor, e aqui nós estamos no início do Evangelho, então eles estão começando a viver a experiência de descobrir Jesus, se realmente já tivessem experimentado, vivido, saboreado, se já tivessem assumido a experiência de quem é o Senhor, este medo talvez não se justificaria. Saberiam que a presença de Deus os acompanhava. E ao mesmo modo de Jesus, poderiam dormir tranquilos, sem medo, porque sabiam que o Senhor estava junto deles. Minha gente, cada um de nós passa por situações delicadas no seu caminho. Todos nós estamos passando coletivamente agora por esta grande tempestade que agita o barco da nossa vida. Mas quantas outras situações você poderia dizer, olhando para o seu caminho? E você está aqui. Reconheceu que acompanhou você a presença de Jesus? Conseguiu entender e compreender que estava e ainda está e estará sempre ao seu lado o Senhor? Jesus que dorme não é um descaso. Jesus dormindo durante a tempestade é o sinal da confiança no Pai, de saber que tudo encontrará um caminho a partir da graça de Deus. A palavra de Deus hoje nos convida ao passo da fé e nos convida ao passo da confiança. Fé e confiança não é contrato com cláusula assinada que esclarece como as coisas devem ser. Fé e confiança é exatamente deixar que as sábias mãos de Deus conduzam tudo da melhor maneira possível. E acreditar que quando os desencontros acontecem,
é porque há um plano maior da parte de Deus. Nós nem tudo conseguimos entender, mas nós podemos confiar. Podemos confiar que o Senhor em nenhum momento haverá de nos desamparar. Se o barco ainda está agitado, é porque a tempestade ainda não passou, mas ela haverá de passar. E talvez você pergunte: Padre, mas se Jesus pode dar um jeito nessa tempestade, por que não evitou logo que ela acontecesse? Se a tempestade não tivesse acontecido, os discípulos não teriam reconhecido a grandiosidade do Mestre. Meu irmão, minha irmã, o que você tem aprendido com as tempestades que acontecem no seu caminho? Que lição você tem retirado disso? E o que isso tem modificado o seu modo de ser? Apenas resmungar, discordar de Deus e tentar encontrar uma resposta a partir das suas próprias vontades não ajuda em nada. Mas o quanto nós temos nos permitido aprender com aquilo que Deus tem a nos ensinar. Ao homem e à mulher de fé, as tempestades são reconhecidas como uma oportunidade para aprofundar a sua confiança no Senhor. E são reconhecidas também como uma oportunidade de tornar a fé um pouquinho maior. Nós pedimos que o Senhor aumente a nossa fé. Ele aumenta. Ele aumenta. Que Deus nos ajude. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.